Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. Debate Essencial. Debate Essencial com Edno Pimentel. Boa tarde, ouvinte da Rádio Essencial. Hoje é terça-feira, 11 de junho. Estamos aqui para mais um espaço de debate essencial. Hoje, excepcionalmente, vamos ter debate e não essencial entrevista. São nossos convidados para este debate dois candidatos às eleições da Caixa de Previdência da Justiça, nomeadamente Amor de Fátima, que é candidata da lista A quem desde já nós agradecemos pela disponibilidade. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Rádio Essencial, aos amados ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Pois, é também outro convidado, o candidato António Francisco, candidato pela lista B. Também agradecemos pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo à Rádio Essencial. Muito obrigado, sobretudo pelo convite para estarmos aqui e tratarmos de matérias de nosso interesse. Obrigado. Pois bem. Só para recordar aos ouvintes que a CPJ, ou a Caixa de Previdência da Justiça, também designada por, ou seja, é uma associação mutualista, sem fins lucrativos, da qual podem ser associados, desde que se inscrevam, os funcionários da Justiça, os magistrados judiciais e do Ministério Público e respectivo pessoal em efetividade de funções ou na situação de aposentados e os trabalhadores da própria associação que se rege pelas disposições legais aplicáveis. A Caixa de Previdência da Justiça tem por fim solidariedade entre os associados e familiares, bem como a concessão de benefícios de segurança social, de saúde, a proteção social e a promoção da qualidade de vida através da organização e gestão de equipamentos e serviços, de apoio social e de atividades que visem especialmente o desenvolvimento moral, intelectual, cultural, físico dos associados e respectivas famílias. Nós vamos começar então aqui a nossa conversa, o nosso debate. Recordo-lhe, são convidados Amor de Fátima, candidata pela lista A, e também António Bernardo Francisco, candidato pela lista B. São apenas dois convidados. Eu vou começar por si, Amor de Fátima, por ser senhora, vou começar por si. O que é que a motiva a candidatar-se à liderança da Caixa de Previdência da Justiça? Vários motivos, mas essencialmente três, ligados ao estado social do próprio oficial de justiça ou dos operadores de justiça. Quando falamos em estado social, falamos das condições, não é, que nos levam a ser e estar para operar justiça. Estamos num momento em que, do ponto de vista do país, do ponto de vista das instituições, há necessidade de se criar condições sociais todos os dias para que aqueles que realmente operam a justiça, quando falamos de operadores, estamos a falar de magistrados, estamos a falar de oficiais de justiça. E para dizer que a Caixa é composta por operadores de justiça dos tribunais, todos os tribunais, desde a primeira instância à segunda instância, não é? Tribunais de Relação e tribunais superiores, Procuradoria-Geral da República, Procuradoria Militar, Provedoria de Justiça, Ministério da Justiça, ou seja, aqueles todos que primam a justiça. Então, esta é a composição daqueles que podem pertencer, ou seja, das instituições, daqueles que podem pertencer à Caixa de forma voluntária. Só podem estar aqueles que se inscreverem, no caso, não é? E de há um tempo a esta parte que se vem assistindo uma degradação maior do estado social do oficial de justiça. Durante muitos anos, sabíamos que, mesmo em época colonial, existiam três profissionais de excelência em Angola. Estamos a falar do pessoal da justiça, funcionários da Fazenda, ou chamamos Ministério das Finanças, não é? Ou, economia. Exatamente, né? Mas finanças, a Fazenda, e o pessoal dos caminhos de ferro.
na outra época eram estes os essenciais. Mas, em primeiro lugar, sempre se colocou o pessoal da justiça. Porque em tudo se clama justiça. Quem tem fome quer justiça, não é? Quem quer educação quer justiça, quem quer saúde quer justiça, e aqueles que vão depois operar para que a justiça seja efetiva precisam, de facto, de ter condições sociais. Estamos a falar de proteção na questão da doença, proteção na velhice, proteção na maternidade, proteção para os estudos, proteção para condições para que realmente a justiça que deve ser operada no país seja efetivada em condições, porque há a questão interna do operador e a questão externa, não é? E é um dos motivos. O segundo motivo tem a ver com o facto de ter-se concebido a Caixa em 2014 e ela ter cavalgado um caminho quase que pedregoso, não é? Difícil. E já tivemos momentos muito importantes, mas hoje a nossa Caixa, minha, tua, nossa Caixa, não goza de boa saúde. Não tem hoje a robustez igual ao momento em que os sonhadores, aqueles que o fundaram, falo concretamente de venerando conselheiro, presidente já jubilado, Cristiano André, digníssimo procurador da República, também já jubilado, João Maria de Sousa, e o excelentíssimo ministro da Justiça, na altura também, Dr. Rui Mangueira. Estes fundaram a Caixa e o sonho deles, que permanece em estatuto, não é? Está como que apagado. E a Caixa não funciona, tudo aquilo para que ela se consagrou, ela não consegue dar respostas. Logo, há uma vulnerabilidade, não é, para o oficial de justiça. Se temos, de uma certa forma, salários, que muitos dizem a nível do país não têm bons salários, mas não ou seja, não são realmente bons salários para o momento que o país vive, e de tal modo que há necessidade, de facto, de ter um bom salário se eu pago muito caro pela saúde, estou desprotegido na velhice. Tenho de pagar, por exemplo, o meu caso, não é? Falo de um caso concreto, e o terceiro motivo pelo qual me candidato é que várias pessoas têm problemas de saúde e não conseguem tratar, e a Caixa já tratou, já ajudou, não é? Uma operação, por exemplo, que fica a 5 milhões de kwanzas, não é? A gente só consegue 5 milhões para um salário que não chega, às vezes, aos 500 mil, para alguns nem 400, só conseguimos 5 milhões se houver alguma coisa extraordinária, até às vezes um crédito bancário, mas ainda assim é a Caixa que tem de ajudar para o crédito bancário, porque não é fácil um operador de justiça ir à procura, às vezes, de familiares para darem um suporte como avalistas numa banca, mas a Caixa aparece como avalista em casos de crédito bancário, a Caixa aparece como aquela que vai negociar seguro de saúde com as seguradoras em casos muito mais especiais do que de um cidadão normal. E estamos basicamente nesses 3 motivos muito grandes, sobretudo para revitalizar a Caixa. A Caixa precisa realmente de nós. E depois também para dar o alento necessário a milhares de oficiais de justiça que clamam, de facto, por melhores condições, seguro de saúde para si próprios e também para os seus dependentes e outras condições, inclusive bolsas de estudo, pessoas que não conseguem terminar a universidade porque têm que escolher entre pagar a propina dos filhos e pagar a sua própria propina para terminar, por exemplo, uma licenciatura. Uma série de coisas para... muitos motivos, milhares de motivos. Nós certamente vamos regressar a esses muitos motivos, outros muitos motivos. Vamos também dar aqui a palavra a António Francisco, candidato pela lista B. A questão que se coloca é a mesma. O que é que o motiva a candidatar-se à liderança ou à presidência da Caixa de Previdência da Justiça? Bem, obrigado pela palavra que me concede para, em sede, tecer algumas considerações relativamente à questão que me formula. Nós estamos motivados segundo o princípio de que o homem tem de ser o centro da nossa atenção.
Esta é e deve ser tudo que motiva-nos a compreender e a seguir essas trilhas nas associações, nas organizações, no trabalho, enfim. Nós temos que colocar o homem no centro das nossas atenções. E nesta vertente, nós temos consciência de que já existe como garantia para os oficiais de justiça a proteção social obrigatória, dado do decurso do tempo de trabalho ou da sua idade. Mas existem outras valências, como a proteção social complementar. Esta aparece aqui, a Associação Mutualista, que foi criada com este fim de forma paralela, o funcionário do Ministério da Justiça, que é associado, possa ter também esta garantia, este conforto ao longo da sua vida, porque esta proteção complementar visa satisfazer necessidades prementes ao longo e após a atividade laboral do funcionário. Então, nesta perspectiva, o que é que nos motiva? Nos motivou a situação da paralisia ou do estado moribundo em que se encontra a Caixa de Previdência da Justiça, que é a garantia da proteção social complementar, que visa como fim único a satisfação da necessidade ou das necessidades dos seus associados. E por esta situação ser recorrente, por várias vezes assistimos as pessoas a tentarem revitalizar a Caixa e sem sucessos. Daí que nós entendemos manifestar essa vontade de podermos estar dentro do problema para resolver o problema. Isto nos motiva e queremos fazer isso revitalizando a Caixa para garantir, em última instância, a satisfação dos seus associados. Pois, uma questão que foi levantada aqui pelos dois candidatos tem que ver com o estado em que se encontra, o estado letárgico, moribundo, usado aqui por António Francisco, e também usou o estado de degradação da Caixa Social, são palavras de Amor de Fátima. E a pergunta que vai ser colocada a Amor de Fátima, quando olha para esse estado de degradação estado de degradação da vida social, o estado social dos operadores de justiça, o que é que respostas é que encontra? Por que os operadores de justiça estão nesta situação? Não é uma questão do operador só, estamos a falar do estado social do país, da sociedade em concreto, não é? Em que aqueles que são operadores de justiça devem experimentá-lo de forma diferente, criando mecanismos de proteção para que não sejam tão atingidos, não é? Ou porque atinge a todos o estado social do país, que os salários são baixos, isso se discute, por isso é que assistimos algumas vezes a greves também no setor da justiça, é verdade, procura-se melhorar, sabemos que os titulares vão fazendo a sua parte nessa tentativa, que não há condições, ouvimos muitas vezes falar que se precisam de condições, mas, sobretudo, o problema está em quando atinge a pessoa do operador de justiça. E não se trata... Ele, na verdade, a Caixa vem para protegê-lo, não é, desse estado que é geral, que é o próprio país a viver, não é? Precisamos de embarcar, ou seja, de criar uma linha de proteção, ou a Caixa veio para criar uma linha de proteção para este grupo, por ser um grupo essencial justamente aquilo que o próprio Estado prima,
dentro daquilo que são as funções do Estado, uma delas é justamente a questão da justiça, a promoção da justiça. E nessa promoção da justiça do Estado angolano, é preciso que estes estejam, de facto, com uma linha de proteção para garantir que a operacionalidade dos seus trabalhos, dos seus serviços, enquanto magistrados, enquanto identificadores, enquanto notários, enquanto conservadores, enquanto escrivãos, enquanto ajudantes, enquanto operadores, realmente estejam capazes de responder em função, apesar do que se vive socialmente, não é? E o que se vive atualmente é justamente um processo em que a Caixa foi bem concebida e temos, de facto, uma boa memória. Eu tenho boa memória em que os meus filhos tinham seguro de saúde, tinham brinquedos no Natal, vindos da Caixa, e nunca me faltou assistência médica, medicamentosa pela Caixa. Está na Caixa desde a sua fundação. Exatamente. Quais são as razões que encontra para que hoje não tenha a mesma vida, a Caixa não tenha a mesma vida, o mesmo rosto que teve de alguns anos? A primeira tem a ver com a questão da gestão, que exigidamente devia ser mais aberta. Quando digo aberta, defino também transparente, não só da parte dos gestores que lá estiveram, mas também da parte do próprio associado, em interessar-se em saber o que é que se passa, cobrar de facto aquilo que é necessário para que a Caixa funcione. Ou seja, de um lado estão gestores, mas esses gestores que foram eleitos, que estão lá, dependem ou precisam de dar conta da sua gestão para os associados. Então, um associado que se requer atento justamente às questões da Caixa, que busque, não é, pelos seus direitos, procure realmente saber o que é que se passa, motivado, essa questão. A outra tem a ver, o outro processo tem a ver com a questão da comunicação. O facto do associado não se interessar, faltou ali a questão da comunicação durante anos, não é? Os meios de comunicação, faltou sobretudo a implantação a nível do país todo, de balcões do associado, e essa é nossa missão também a nível da nossa candidatura, que o associado, para tratar de um assunto, não tem que vir para Luanda, precisa de facto, no local em que ele se encontra, ter acesso imediatamente à Caixa, como se estivesse na sede onde está representada a própria Caixa. Outra questão tem a ver também com o facto de não se perceber, não se ter feito um trabalho de base para se entender de fato que a Caixa é uma associação mutualista, onde vai aderir quem quer e vai beneficiar justamente aquele que aderir, que tiver inscrição. E o que acontece é que possivelmente se tenha confundido, falo da nossa parte enquanto associados, que ela estivesse ligada a algum órgão. Na verdade, as associações mutualistas, não importam de onde são os funcionários, não estão ligadas a nenhum órgão em concreto, ou seja, a Caixa não é do Tribunal Supremo, a Caixa não é da PGR, a Caixa não é do Ministério da Justiça. Mas Caixa... a ideia que se tem é que está ligado possivelmente, ao Ministério da Justiça. Mas não é uma associação. Eu não sou do Ministério da Justiça. Eu estou aqui, eu sou do Tribunal Supremo. É que grande parte da informação de que dispomos, há uma ligação que se faz da Caixa de Previdência. É possível que seja isso. E se alguém, por exemplo, estiver chateado com alguma situação a nível vamos imaginar, do Ministério, e a Caixa não funcionar, pode justamente, quer dizer, em vez de olhar para a Caixa como suporte para a realização daquilo que precisa, não é? Um suporte, porque é uma associação, é um clube, não é? Onde estamos todos a nível da justiça, não é do Ministério da Justiça. Por isso é que foi fundada, não é? Por 3 operadores de justiça sénios, no caso, falo do Dr. Cristiano André, na altura presidente do Tribunal Supremo, Dr. João Maria de Sousa, na altura Procurador-Geral da República, e o Dr. Rui Mangueira, que era do Ministério da Justiça. E justamente para congregar. É um espaço, é o único lugar onde estamos todos a nível da justiça. A Caixa é a nossa casa, é o nosso espaço onde, quando estivermos doentes,
vai nos acolher, ou seja, no momento que mais precisamos, a ideia é termos a casa, termos a caixa para nos acolher, para nos proteger. A mesma pergunta, eu vou tentar ser justo nesse aspecto, a mesma pergunta vai para si. Falou em estado moribundo da Caixa. Que razões é que vê? As mesmas que a Amor de Fátima ou existirão outras? Para além das que a colega Amor de Fátima aqui trouxe a Alissa, existem outras situações. Situações essas que, bem, eu até achava não serem já relevantes no momento, porque o presente é o que define a estratégia, mas temos que fazer um volte-face ao passado para saber que causas. Em suma, má gestão. A má gestão e da Caixa, no caso, foi o epicentro da descalagem e do estado em que se encontra a Caixa no momento. De um tempo a esta parte, vimos observando a Caixa e então entendemos que está na hora de darmos uma revitalização da Caixa. Perguntou também a ela se o Ministério da Justiça está acoplado ou não à Caixa. Ou se a Caixa, Caixa está acoplada, não. Ela tem âmbito ou caráter público, mas não descarta a possibilidade de o Ministério da Justiça exercer a tutela ou a supervisão sobre ela. Também pode. Mas, no entanto, a Caixa é um ente separado do Ministério, da PGR, dos tribunais e de todas as outras entidades no momento. Parece que a Amor de Fátima quer contrapor aqui alguma informação. Em nenhum momento o Ministério da Justiça pode exercer tutela na Caixa. Bem, a lei abre esta há um órgão de tutela na Caixa, que é uma APTES. Uma APTES é o órgão de tutela de todas as associações mutualistas. Apenas uma APTES. Só uma APTES. Sim, esteja à vontade. Exatamente. A lei abre esta janela de, se os associados entenderem, podem ter a supervisão de A, B ou C como parceiros à distância. Pode ser. Parceiros não é tutela, não é? Parceiro tutelar significa que tem poder. Quando temos um tutor, não é? Tutela. Temos um tutor, temos alguém que nos orienta, alguém que tem poder sobre nós. Não é o caso do Ministério da Justiça, não é o caso de nenhuma instituição de justiça. Na verdade, nós pertencemos à justiça pertencemos à Caixa porque somos dos órgãos de justiça. Mas não também existe isso. Como é que viemos parar para a condição de associados? Nós somos associados por força ou de uma oficiosidade, ou seja, nos foi colocado sem a nossa manifestação de vontade, por via dos cortes salariais. Havia retenção na fonte e então nos vimos obrigados a estar como associados da Caixa. E de um tempo a esta parte, há coisa de 2 anos, esta retenção parou. Mas podia falar-se na altura em alguma ilegalidade nesse sentido? Bem, sendo que a participação ou não na Caixa depende da vontade, depende da manifestação da vontade. Desculpa, o colega está a falar apenas do vosso caso, né? Do caso do Ministério onde trabalha, não é? Porque nós a nível nós nunca tivemos obrigatoriedade nesses casos. A Caixa sempre foi
Sempre foi Bem, voluntária. o meu caso... Não, acho que a experiência que traz, não a minha é? Porque experiência. nós... Do Ministério da Justiça. Sim, Ministério porque da em relação Justiça. aos outros órgãos nós não temos absolutamente E nada. então, esta retenção levou-nos à associação. E uma vez... E os benefícios dela não se fizeram sentir na plenitude da nossa satisfação. Ou seja, eu sou produto disto, eu nunca me beneficiei de alguma situação da Caixa de Previdência de Justiça. Mas porque nunca tivesse precisado ou porque quando precisou não lhe foi assistido? Há muitos relatos de que, e eu sou prova disto, de que, pelo menos com o cartão de saúde, não se conseguia traduzir-se em satisfação a minha pretensão em caso de saúde. Por exemplo? Por exemplo, eu tenho o cartão de seguro de saúde, chego a uma unidade hospitalar e a unidade hospitalar simplesmente não tem plafond ou não estamos autorizados, tem de haver um convênio, tem de haver... Quer dizer, é uma frustração para um associado na condição em que está e não ver solucionado o problema. Essa é uma realidade que constata que atualmente, ainda acontece atualmente? Atualmente pior. Bem, eu gostaria também que houvesse um corte, né? Porque eu, por exemplo, fiz a minha última consulta em fevereiro, não é? E funciona. O seguro de saúde funciona. Então, para os outros. são estes segmentos. Haverá aí na Caixa segmentos. Social filhos enteados? Não, eu queria que... Não, há um segmento da Caixa que fazem as suas contribuições de forma individual, mas há um outro que dependeu sempre da retenção na fonte. E entre os tais eu consto. Daí que eu trazer isso aqui para dizer que os benefícios esperados nunca chegaram. Deixa-me só perceber. Desde quando é que começou a haver a retenção da parte que vai para a Caixa da Justiça, da Caixa de Previdência? Vamos chamar aqui CPJ, não é? Para o CPJ. Desde quando é que começou a haver esta retenção? Bem, se a Caixa foi criada em julho de 2013, nós estamos nisto desde a data da sua criação, porque a retenção na fonte presume-se ser desde a data da criação da Caixa. Até hoje isso persiste? Até hoje não. Houve um interregno, aqui há 2 anos. Há coisa de 2 anos, houve uma paralisação para essa revistoria, e porque os funcionários também querem soluções, querem respostas para este corte, né, que é da retenção na fonte, e para passarmos na condição de contribuintes voluntários da Caixa. Bem, eu queria só, peço perdão ter que interromper. Há aqui duas coisas que precisam de ser vistas de modo diferente, não é? Na verdade, existem sim algumas instituições que decidiram, por exemplo, fazer o pagamento direto. Vamos falar, por exemplo, do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional assumiu os seus funcionários e... Mas houve uma reunião prévia, os funcionários tiveram que subscrever. É um bônus da casa, a casa decidiu oferecer, ou seja, não vou retirar na fonte, eu vou oferecer. O Tribunal Constitucional, por exemplo, tem isso. E o Tribunal Supremo também protegeu a determinada altura, acho que há 1 ano, há 2 anos, decidiu fazer isso. Mas antes... A qual dos órgãos é que está ligado? Ao Tribunal Supremo. Mas antes, logo no início, e durante cerca de 5, 6 anos, era mesmo de forma voluntária. Cada um que paga tinha acesso aos benefícios. O que eu percebo, e isso também é um dos motivos pelo qual nos estamos a candidatar, é entrar justamente para a Caixa e perceber o que é que se passou. Existe muita reclamação da parte do caso dos colegas do Ministério em relação a isso. Mas temos que olhar para a trajetória. Nós temos o Ministério, temos o funcionário. O funcionário é descontado na fonte. Onde é que é a fonte?
Estamos a falar ainda no Ministério, no caso, né, das Finanças, né, que tem que dar desconto ali. Mas há agora um processo da fonte para a Caixa. Este processo é que precisa de ser estudado, porque se a Caixa diz se a Caixa não atribui o benefício, e existem outros que a Caixa atribui, possivelmente esse valor não está na Caixa, não chegou à Caixa. Porque para aquele que deu ordem de retenção na fonte, para todos os funcionários, e tem legitimidade de questionar a Caixa, não é? Para saber o que é que se passa. São anos, creio. Vejo muitas reclamações, são anos. Podia questionar a Caixa, é uma associação. E uma associação tem de responder. O que é que se passa? Não sei se existe isso, se questionou a Caixa de fato. A Caixa não tem um quadro orgânico capaz de responder às questões ou aos questionamentos dos associados. Mas enquanto é jurista, António Francisco é jurista, está aqui a manifestar interesse em liderar a Caixa de Previdência. Durante esse tempo que sentiu que era descontado, foram quase 8 anos. Não sei, os colegas é que sabem. Sim. De dinheiro que ia sendo retirado de forma não contra a sua vontade, ou pelo menos não foi por iniciativa própria, não tentou procurar saber se dentro do próprio Ministério, aliás, onde trabalha mesmo, para onde é que esse dinheiro vai, se não vai na Caixa, uma vez que sempre que fosse, por exemplo, tentar usufruir destes benefícios não conseguia. Bem, o questionamento é sempre presente, e não é só do Antônio Bernardo, é de todos na condição do Antônio Bernardo também. Daí que resultou destas reclamações insistentemente, resultou do corte desta atividade, mas desta prática. Não iria parar por aí, porque exatamente. Houve corte, entretanto, não, lá atrás... Mas estamos no processo. Há reclamações e a reclamação tem processos e procedimentos. Estamos no processo. Estamos em processo. Eu tenho outra coisa, porque a questão é, eu sou de um órgão, e se esse órgão retira, é com ele que eu devo, né, tentar resolver com ele, porque de facto há isso, e essa é uma das nossas grandes preocupações, porque nós queremos, a lista quer ser um órgão congregador, ninguém, aliás, o nosso lema é não deixar ninguém para trás, e colegas que sofreram durante anos algum desconto têm privilégios imediatos em relação à nossa lista, ou seja, a inscrição, no caso justamente de nós avançarmos, é imediata e é gratuita, não devem mais pagar, enquanto vão atrás daquilo que sofreram, entram e são acolhidos imediatamente. Essa é a nossa visão, porque o que hoje está a acontecer com os colegas, não é? Não se sabe o que poderá acontecer com outros também. Mas e como então, é que, Amor de Fátima, não sei bem que desta forma, por exemplo, eu não... está a dizer que colegas, como é o caso aqui... Sim, porque nós conhecemos essa reclamação, é constante. Nós constatamos, estamos a fazer campanha e é uma das reclamações que se tem. Mas agora, que garantias é que vai tirar como associação mutualista outros associados contribuem para o benefício, do coletivo, não é? Sim. Do coletivo. A esperança é que este dinheiro vai beneficiar... Bem, os colegas têm que saber onde foi. E acredito que a nível dos colegas deve haver um mecanismo de poder indagar tanto a própria Caixa, no caso de quem lá estiver a gerir, tanto a própria Caixa como a própria entidade patronal, para se encontrar, de facto, primeiro o problema, onde é que esteve o problema, e depois a solução. Nós acreditamos na solução deste problema, estamos justamente afincados, ou seja, estamos determinados justamente a que aqueles que sofreram até agora, sabemos que a saúde não espera, e de certeza que as pessoas... Você está doente, vai com um cartão, não funciona, essa situação se agravar. Pode dar o caso de pessoas que não sobreviveram a condições muito difíceis no caso de doença, não é? Pode dar o caso de pessoas que estavam a contar, por exemplo,
proteção na maternidade. Eu vou ter o bebê e sabemos que a Caixa tem aquele desconto de 15%, de 10% do valor. Entre pagar, por exemplo, 3 milhões de kwanzas para um parto numa unidade de referência cá em Angola, ter que pagar 300 mil kwanzas é completamente diferente. E então, essa disparidade, esses problemas, de certeza, causaram muitos transtornos. Qual é o risco deste dinheiro que foram descontados os trabalhadores da Justiça estarem em destino incerto? Como? Não estar em destino incerto mesmo. Os que foram descontados. Exatamente. Não, são funcionários, estão a receber, devem continuar a trabalhar, estão a trabalhar. Mas agora, é um problema há um problema que nós conhecemos e ali está a pretender resolver. Como é que isso fica, né? Nós temos, são problemas da casa e que quem vencer terá de encontrar esse passivo. No seu caso específico, como é que pensa resolver esta questão? Bem, eu sou um... Até porque é funcionário do Ministério da Justiça, Exatamente. Como é que vai fazer essa trabalho? Gestão? Exatamente. Bem, eu antes de passar para aí, eu gostaria de discutir estrutura, porque isso para mim é conteúdo, são conteúdos. Porque eu estou preocupado também com esta forma de eleição, que eu discordo. Não, nós já lá vamos à eleição. Eu tenho aqui elencadas as eleições de forma separada. Então, estas matérias que estamos agora a tratar são situações de conteúdo dentro da situação. Nós deveríamos partir primeiro para a estrutura, porque se nós não tivermos a estrutura, se não repararmos primeiro a estrutura, de nada adianta discutirmos o conteúdo. Pois, eu percebo. Exatamente. Então, eu prefiro que comecemos da base e evoluamos para o terraço. Pois bem, vou começar mais uma vez aqui, dar a palavra a Morte Fátima. Há uma questão muito, muito debatida, tem que ver com a própria gestão, as últimas eleições que foram levadas a cabo e que foram muito contestadas, inclusivamente o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social pediu, por via de um documento, acho que em janeiro deste ano, a anulação do processo todo, acho que foi 2021, se a memória não me atraiçoa, houve anulação. O que é que garante que desta vez as vossas candidaturas serão legítimas ou são legítimas e que o processo vai decorrer no quadro da legalidade? Acredito que é a própria tutela. O Ministério da Administração Pública, Emprego, me apetece. Trabalho e Segurança Social. A nomenclatura é longa. Me apetece. Está, nos últimos tempos, muito atento e fiscalizador, sobretudo, em relação às associações mutualistas, por conta do decreto 32, né, barra 22, que é um decreto que vem e abraçar, no fundo, dar melhores garantias em termos de trabalho de regulamentação das associações mutualistas no país todo. E o facto de terem ocorrido situações na Caixa menos boas e, sobretudo, haver, de facto, vamos dizer assim, um descrédito, as pessoas deixaram de acreditar, especialmente pessoas que estão nessa condição que acabamos de falar agora, que reclamam, de facto, benefícios que não tiveram, desacreditaram um pouco nisso. E então, na verdade, o MAPTES está em tutela. Eu não acredito que haja uma Caixa a nível do país neste momento que está a ser levada justamente com olhos de pai, não é? De tutela completa, como a Caixa de Previdência da Justiça. Acreditamos neste órgão de tutela, acreditamos que vão tentar fazer o melhor, porque de facto somos pessoas de instituições sensíveis, no caso a Justiça, não é? E é aí, ao que parece, António Francisco, que não tem estado a haver justiça. Aliás, fala mesmo que deve haver alguma coisa que não está muito bem neste processo eleitoral. Sim, com todo o mérito da nova comissão de gestão, que foi criada com o fito de organizar as eleições,
criou-se a comissão eleitoral, que também é meritória, são pessoas idôneas e muito produtivas e também muito humanas. Tenho estado a relacionar-me com os tais e dou graças. Mas a forma do processo eleitoral é viciada. Viciada nos termos de que a Lei 32/22, a que regula as associações mutualistas, no seu artigo 11, ou 11º, diz que todos os associados têm o direito a um voto. Todos os associados, independentemente de quem seja. E aqui também no regulamento eleitoral da própria Caixa, no seu artigo 7º e o artigo 17, também elenca todos. O que é que nós estamos a notar? Criaram um link, uma espécie de um portal, para que as pessoas se cadastrem e terem acesso a estarem no caderno eleitoral e depois, no dia da votação, entrarem no link e fazerem a sua votação. Deste grupo de indivíduos cadastrados, hoje nós estamos a falar em 370 num universo de 12.000 associados. Só 370 ou aproximadamente estão num caderno eleitoral, na qual nós não tivemos acesso ao link que deu esse caderno. E, porque nós reclamamos, abriram novamente o portal para que as pessoas acedam a esse tipo de... E por outra, não haverá voto presencial. É um paradoxo. Só haverá voto eletrônico. Nós sabemos a realidade do nosso país. O nosso país, para efeitos eleitorais, é muito extenso. E tem áreas recônditas em que a situação das TICs nunca chegaram, nem chegam. Por que vamos adotar um modelo que exclui perto de 11.000 associados? Não será porque Não será porque existe a concentração da própria Caixa em Luanda? Porque Não. Associado é associado. Sim. Independentemente do lugar em que esteja. Até que refiro-me ao voto, estava a chamar a atenção para... não é que não haverá, mesmo para os de Luanda, não poderão votar presencialmente. Mas nunca foi assim? A eleição, a presidência da Caixa nunca foi assim, desta forma que Bem, está sendo agora? a eleição na qual teve o desfecho de nulidade... produziu este documento, sim. Nulidade. Votamos presencial e eletronicamente. Foi possível. O que é que nós chamamos a atenção à Comissão Eleitoral? Não sei se ouviram, mas este é um elemento que nós não queremos que aconteça nessas eleições. A exclusão de perto de 11.000 eleitores, por força de que todo mundo vota no portal, sem haver eleição presencial. Tem de haver eleição presencial para os presenciáveis, aqueles que podem estar no local da votação, e eleição eletrônica. E a eletrônica não pode ser muito complexa, conforme está agora, é muito complexa esse processo. Nós podemos, por via do WhatsApp, e eles me responderam que é muito caro. Pronto, se é caro, mas abrange. Maior do que isso, maior. Então vamos para o mais caro. Porque vamos com o WhatsApp aberto na hora e em que nós todos estamos envolvidos e atentos, vamos saber que estamos a ser votados. E qualquer indivíduo que tiver
um telefone qualquer, um smartphone, pode mandar o seu voto. Basta que confirme que é funcionário do Ministério através do seu número de agente. Esta é a nossa proposta. E vai ser até a hora das eleições. Porque se formos neste tipo de procedimento e processo, eu acho que já partimos mal. Há 2 candidatos apenas neste processo, conhecidos por António Francisco e Amor de Fátima. Já sente que está a haver aí este processo poderá levar aí a favorecimento do seu concorrente? Sim, porque do escrutínio que nós fizemos da lista A e do caderno, todos os inscritos maioritariamente são dos tribunais. E num cômputo entre funcionários de distintos órgãos, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos somos a maioria. Não podia eu vou pedir. Não podia um caderno. Peço perdão, isso. Vai já falar. Não podia. Eu não acredito que estamos a fazer isso. Vai já falar. Tome só nota da. Não podia. Eu não sei como é que se calcula calcula isso. Um caderno eleitoral ter esse pendor, né? Muito acentuado. Quer dizer que e depois nós também ficamos mais esse link abriu quando? Foi publicitado aonde? Vamos ouvir então, Amor de Fátima. Vou começar pela última questão. Está a dizer que os do Tribunal não vão votar e os do Ministério não vão votar? Não foi isso. Não, justamente, a maioria está a favor. Não foi isso. Só um momento. Está a dizer assim, tem favoritismo da lista A por causa dos tribunais. Eu acho que isso é uma questão que não se pode nem de brincadeira pensar numa coisa dessas. O voto é secreto, o voto é individual e eu não sei a quem estou a convencer neste momento. Não é por aí. E eu gostaria que reparasse só um momento. A proveniência do caderno. Não. A proveniência do caderno, sem a sua publicitação em massa, na qual eu, como doutor, colocou a questão da minha lista. Não tive acesso. Doutor, como é que nem consto da lista. Doutor, e como é que a candidatura A entra nessa história? É um problema que é um problema que deve colocar a Comissão Eleitoral, não é? Não me foi dada a palavra ainda para me esboçar sobre este assunto. E eu ia fazer. Mas em nenhum momento eu vou lhe permitir que diga que estamos favorecidos porque somos do tribunal. Não. Eu tenho muito mais amigos no Ministério da Justiça do que nos tribunais. Mas nós fizemos e eu gostaria que os nomes que constam são amigos de maioritários. Não são amigos. Não, são mais funcionários do tribunal. Então esse portal abriu sobre no tribunal, esse portal. Não, a questão que se coloca é, eu não sei de onde é que o doutor está a tirar isso. A Comissão Eleitoral, para mim, não tive ainda contato direto com todos. Eu fui há dias fazer uma foto e foi o único contato que tive com um dos membros ou 2 da Comissão Eleitoral, muito rápido também. Sei que existe um processo que tem a ver da proporcionalidade das eleições, ou seja, seremos chamados enquanto candidatos para ver e aprovar o modo como se vai proceder à eleição. Há um dia próprio, já me foi anunciado isso, não sei se o doutor recebeu esse anúncio, e ainda não. Bem, não tem a data, não tem a data, mas me disseram que em momento próprio, não é? Vai, porque isso aqui eu questionei ao meu mandatário, como é que vai se proceder? Eu disse, em momento próprio, os candidatos serão chamados num espaço para assistirem ao, como posso dizer, um experimento, não é? De como se vai proceder à eleição. Eu acredito na comissão, logo, não é? Acredito que devem estar a fazer o seu melhor para isso acontecer. A questão outra coisa que eu preciso também de corrigir, a Caixa não tem 12.000 associados, a Caixa não tem 5.000 associados. A Caixa nunca chegou a 5.000 associados, nunca.
nunca teve esse número. E quem está a candidatar-se à Caixa, a primeira coisa que tem que fazer é quantos somos. É verdade que no universo da Justiça atingimos aí cerca de 20 mil ou mais. E estamos com menos de 5 mil. Esse é um trabalho que nós, a nível da candidatura A, não é? Conseguimos fazer justamente para saber como podíamos proceder em relação à campanha. O número era importante. Quantos elementos temos na Caixa? A Caixa tem menos de 5 mil. Está por vir provavelmente 4.800, 4.900 e poucos associados. Não chega a 5 mil. Logo, gostaria que o meu colega aqui revisse de facto isso. Em relação à Comissão Eleitoral, não vou, nem posso me ater, não é, a qualquer coisa da Comissão Eleitoral, porque eu acredito que devem estar a ouvir. Aliás, esse debate foi-me comunicado pelo meu mandatário, que a Comissão Eleitoral é quem está a solicitar justamente os debates entre os candidatos. Eu simplesmente estou a cumprir com o dever e com o direito que eu tenho, né, de poder falar um bocadinho da lista, e acredito que a Comissão Eleitoral está a ouvir. Mas como é que avalia, por exemplo, essa questão da forma de votação que diz aqui o candidato pela lista B está a anunciar? Bem, eu estou a ouvir, é uma reclamação. Mas é uma situação para a qual devia prestar também alguma atenção. A forma de votação não será presencial, pelo menos. Eu penso assim, que o processo eleitoral, em concreto, está a ser bastante divulgado, não é? Eles acredito que estão a fazer um trabalho de divulgação bom, por isso é que estamos aqui hoje, não é? Para divulgar cada vez mais. E aquilo que realmente não for bom, tá? O colega está a achar que não é bom, eu também, se achar que alguma coisa não corre bem, claro, devemos reclamar no órgão próprio que está em relação a isso. Do seu ponto de vista, por exemplo... Não, já chego lá. E a questão que se coloca é essa. Durante 10 anos, o associado precisou de sair da província para vir para Luanda a tratar assuntos como cartão, como nome que está errado, como situações. Todos os dias que precisou da Caixa, teve de se deslocar. A Caixa não tem aquilo que eu já anunciei aqui, que são os balcões dos associados, que é uma das questões que nós vamos implementar nas províncias, no caso de vencermos essas eleições. Que em cada província haja balcões para atender os associados da mesma forma que se estivessem na sede. Não tendo isso, não é? Eu acredito que deve haver uma forma para congregar todos. Hoje, o sistema eletrônico funciona para a questão eleitoral. Vemos nos outros países há esse voto eletrônico. E eu quero questionar, no caso de alguma coisa não funcionar, no dia em que a Comissão Eleitoral chamar por mim, não é? E acho que vai chamar também, tente chamar o outro candidato para nos mostrar exatamente como vai ser o proceder da eleição. Eu não quero me antecipar em algo que não tenho noção de como é que está justamente essa preparação. Eles dizem que vão nos mostrar a preparação do voto, do ato, e nessa altura, então, eu vou fazer os questionamentos que tenho. Mas, para dizer que, mais uma vez recapitulando essa questão, a Caixa não tem 12 mil associados, a Caixa tem menos de 5 mil, e o número pode ser, de facto, grande, do ponto de vista de 5 mil, e o número que está a atualizar, e o colega está a dizer que é fruto de uma reclamação que fez, bem haja essa reclamação para que tenhamos muito mais associados, não é? Entretanto, eu acredito que a Comissão Eleitoral deve nos dizer, de facto, como é que se deve fazer. E mais do que isso, não só nós, enquanto candidatos, mas sobretudo o próprio eleitorado, não é? Que está, nos últimos tempos, possivelmente também atento, pode reclamar justamente de alguma questão. A outra questão eu vou rebater. Não é possível. O voto até pode ser emoção, mas para mim é razão. Não é possível, neste momento, que um candidato diga que está lá a PGR, está lá o Tribunal Supremo, está lá o Tribunal Constitucional e por não ter muita gente do Ministério da Justiça... Nós nos conhecemos. Só um momento. Calma, só vou já fazer. Por quê? Acabamos de olhar aqui para um histórico muito interessante, muito importante. Dizer que nós temos os nossos colegas do Ministério com algum descontentamento, tal como o próprio candidato, o meu colega que está aqui, frisou.
Foram anos, não é, em que se sentiram insatisfeitos. Podemos perguntar assim. Acha que é uma desculpa que está a ser encontrada Não para digo assim, manifestar não o digo assim. descontentamento? Uma hipótese é justamente que possivelmente os ânimos, não é, o ânimos para avançar para o processo pode não estar construído. E é preciso construir com os debates, com o encontro aqui, dizer aos colegas que possível, eu penso, estou a pensar, é uma hipótese que eu coloco, não é? Que possivelmente pode haver alguma abstenção, justamente por este motivo que ninguém, outra pessoa, não há outra pessoa que trouxe aqui, senão o próprio colega, de que as pessoas têm esse descrédito na Caixa. Eu tenho conhecimento desse descrédito, mas também posso colocar a hipótese de os nossos colegas que estão aqui em Luanda também, sobretudo, temos muitos colegas da Justiça aqui em Luanda, aliás, o centro é Luanda, não é? Que podem estar, de facto, nessa condição. Agora, isso não diz, eu posso ter muito mais votos no Ministério da Justiça, por que não? E o colega ter muitos mais votos na PGR, no Tribunal Supremo, por que não? Por que não? Por que não? O que nós queremos aqui é um processo transparente para que não voltemos novamente atrás. Mas não acuse de favoritismo porque não lhe vou aceitar. Eu gostaria que o doutor pudesse se retratar em relação a isso. Eu estou a esperar do pedido de desculpas em relação a essa questão da... Eu vou pedir mesmo que o doutor peça desculpas por essa questão de favoritismo. Não, mas porque me está colocando numa condição que eu não sei. A não ser que sabe. Não, vamos ser urbanos, de facto. Não é correto. Eu faço essa pergunta, Antônio Francisco. Eu vou fazer essa pergunta. Que disse. Já indagou a Comissão Eleitoral relativamente a isso, sobre um possível, um suposto favoritismo que a própria Comissão Eleitoral está a criar para beneficiar a lista? Não, mas doutor, mas a lista A por quê? Não, foi levantado aqui. Também, mas na sua lógica, senhor jornalista, na sua lógica, é possível que dois candidatos que estão a concorrer para funcionários da Justiça, que não sabem quem está, de facto, um por um, não é? Mas quem a está... pergunta foi dirigida a mim. Eu percebo que a pergunta foi assim, mas a ofendida neste momento ela está. Neste momento. Ofendida, eu sinto-me porque não posso. Não é questão de justiça. Ofendida. Em relação à justiça, deve haver equilíbrio. E eu acredito, e por isso é que estamos aqui. Doutora, se eu me sentisse favorecida por alguma razão, eu não estaria aqui. Não é? Não precisava de estar. Não, sim, então, eu estou aqui por causa disso. Eu gostaria que o doutor se retratasse em relação a isso. De que dados é que se serve? Sim, teve acesso, por exemplo, disse que teve acesso ao portal, viu os nomes, mas isso por si só dá-lhe garantias de que há um favoritismo? São todos Fátima que estão lá? Ou existirão outros dados? Sim, não, devemos saber o seguinte. Sempre que estamos na posição de concorrente, nós temos que estudar cada palavra posta na frase. Temos que criar gabinetes de apoio e suporte. Temos que ser jogadores profissionais de alta competição. E nisto, olhando para os factos, fica perceptível a intencionalidade de exclusão, primeiro, dos mais de 12 mil eleitores possíveis associados. Mas a Amor Fátima fala em 5 mil. Pronto, não, só nós no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos já somos mais do que 5. Mas estão todos inscritos na Caixa? Não, a inscrição foi oficiosa. Mas tem confirmação, sabe que realmente estão lá? Logo, presume-se que todo mundo é da Caixa, é associado. Mas todo mundo depois não existirá uma base de dados, Amor Fátima? Sim, deve haver uma base de dados. Agora, o acesso a ela. O problema é esse. Mas a Caixa ali é aberta para todos? Amor, mas sabes como é que isso funciona? Não sei. Pronto, agora não te convém saber. Pronto. Não convém, mas não. Pronto. Tem que dizer a verdade. Compreendo. Não compreendo, não, doutor. Tem que explicar o que é que está... Alguma coisa... Não compreendo. Tem que dizer assim, nós temos noção de quanto... É simples. O que acontece?
A Comissão Eleitoral lançou justamente. Está a defender a Comissão Eleitoral? Não estou a defender, estou a dar um fato. Não, então Há um fato. A Comissão Eleitoral lançou pergunta. o número de todos os associados, ou seja, aquilo que existem associados na Caixa, para cada um identificasse o seu nome e pudesse fazer a atualização. É assim que eu encontrei o meu nome, encontrei o meu número de associado, não é? E eu estou justamente atento, ok? Se eu estou aqui e eu junto todas as províncias de toda a base, a base dos associados foi divulgada, está ali. E a partir dali... Nós não tivemos acesso. Bem, eu não sei. Mais um dado. Eu não sei. Nós não tivemos acesso. Por que não teve acesso? Está divulgado porque a base. Não vi essa Pronto, divulgação. mas eu acho que deve ficar mais atento. Não, eu só... Mas eu não sei. Solicitou? Sim, acho que não solicitou sequer. Vamos só permitir que conclua a ideia. A base de dados está divulgada? É no seguinte. A minha questão é estrutural. É da questão da exclusão no voto de potenciais eleitores associados que mereçam ou tenham como garantia legal o direito a voto. Se eles têm como garantia o direito a voto, eles têm de votar. Para mim e para si. Eu vou perguntar, vou Votar fazer uma pergunta é ao Antônio genérico. Francisco. O que é que diz, por exemplo, não sei se este é o documento atualizado dos associados da Caixa de Previdência, aqui existem as condições de admissão. Não sei se é mesmo este o documento. É o estatuto? Exatamente. No quadro de transporte, ainda é mesmo este, sim, ainda é este válido. Aqui diz, no capítulo das condições de admissão, a admissão à Caixa de Previdência da Justiça é livre para todos os funcionários da Justiça, magistrados judiciais, do Ministério Público e seu respectivo pessoal e efetivo serviço. São também admitidos os trabalhadores da Caixa Social, da Caixa de Previdência da Justiça, em regime de exclusividade, os trabalhadores aposentados, os trabalhadores de outros setores da função pública que podem ser admitidos. Portanto, esses dados que vão ser apresentados, eu não vejo aqui, por exemplo, a questão da oficiosidade. Não sei se me podia explicar, é ou não possível haver esta entrada ou inscrição de forma oficiosa? Porque se assim for, é possível sim que o número de membros ou de associados seja superior. Mas a pergunta vai assim: o que é que os estatutos dizem? Como é que as pessoas passam a fazer parte da CPJ? De forma voluntária. Voluntária. Ponto. No caso, se houver oficiosidade, onde é que está a voluntariedade neste caso? Não há. Então, podem ser contabilizados como associados? Só simplesmente isso. Podem ser? Não, não há vontade. Como associados, Ah. simplesmente isso. Se ele já está inserido, Mas tu não tens certeza. se eles... Perdão, tratá-lo por tu. O C, colega não tem o certeza. C é uma condicionante. Não, mas aí que está. Estamos a deduzir que Ok. todos os funcionários do Ministério da Justiça A são minha membros da condição, Caixa. A minha Nem condição. não, é assim, nem todos os associados do Ministério do Tribunal Supremo, do Tribunal, nem todos Não, são. eu disse... Não, é para dizer assim, Eu porque falo também daquilo tivemos que uma sei. oficiosidade. Não, a ideia Nós, está errada. a nível do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, São todos funcionários da... fomos colocados oficiosamente como associados da Caixa de Previdência da Justiça. Porque há uma questão que eu vou colocar. Bem no princípio da sua alocução também falou que, pronto, foram colocados de forma oficiosa. Entretanto, acho que para ser membro efetivo, as cotas devem estar em dia. Se há retenção na fonte, todas as minhas contas estão em dia. Não, mas a questão é que disse também agora que houve um interregno. Não, disse que não houve, por exemplo, a canalização dessas contribuições para a Caixa. Não, eu nunca disse isso. Eu só sei que do meu salário está descontado para a Caixa. Agora, Ok. se chegou lá, Não, ok. esse problema eu desconheço. Pois, porque disse também que não... Como é que se diz? Esteve uma vez para fazer consulta e não... Disseram que Não há acesso. não teve acesso Não há por falta de Não há plafond, acesso. não é? Pois bem, Não há acesso. e de que forma então é que pensa em dirimir? Está a candidatar-se à presidência, levanta aqui algumas suspeições, como é que pensa em ultrapassar isso? Bem, porque ainda estamos
época, e ainda há tempo de se rever alguns procedimentos. Acho que o que falha neste processo é a forma de cadastramento dos associados e a forma de votação. Se mudar esse sistema para um sistema aberto, em que todos os cidadãos ávidos em votar, sócios ou associados à Caixa, pela via mais expedita possível, o processo está lindamente bem. Amor de Fátima, é ou não possível aceder a esta via, por esta via que está aqui a ser proposta? Uma via que toda a gente possa, por exemplo, ter acesso, poder votar, por exemplo, pelo e haver o voto presencial. Não, eu faço-lhe essa pergunta não como membro da Comissão Eleitoral. Não, sei que tem é aí que está o problema. Mas enquanto candidata, por uma isso questão mesmo de lisura, de transparência, não acredita que deveriam consertar isso? Não é possível fazer isso? Não, eu não posso assumir uma preocupação sem antes acontecer aquilo que a Comissão Eleitoral justamente, né, disse ao meu mandatário. Uma simulação. Que haverá um momento em que, enquanto candidatos, estaremos num local para verificar o modo de eleição. Então, enquanto não verificar, eu não posso levantar qualquer questão. Sou uma pessoa que quer, de facto, que o maior número de pessoas, ou todos, absolutamente todos, possam votar. Não importa, para mim, um colega que seja da minha estrutura, da estrutura de onde eu saio, do Tribunal Supremo, do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, para mim, são todos colegas. Todos. Não é? Absolutamente todos. Eu neste quesito não faço diferença. E quem me encontra no caminho sabe do meu tratamento em relação a isso. Justiça é justiça e nós somos todos uma única família. A minha questão justamente é, a Comissão Eleitoral tem isso programado? Eu devo reclamar quando realmente verificar, nessa altura que eles mostrarem como é que se vai proceder o pleito, se alguma coisa realmente me saltar, me incomodar, eu vou fazer reclamações. Já tem conhecimento, Antônio Francisco, sobre este momento de... Deixam a comunicar aos mandatários, não sei. De simulação do voto? Já estive no ato de simulação. Então fui eu que não assisti ainda. É bonito a simulação, é boa. É profissional. Bem, então já esteve no ato de simulação, está privilegiado. Eu ainda não estive. É muito profissional, mas não abrange, não acolhe, exclui. Porque se formos ver nos números já registrados, e já tinha fechado a listagem, estávamos com perto de 300 e tal. As eleições estão para julho, perdão. Não, 21 de junho. De junho, sim, exatamente. 21 de junho, pois. Então, pelos números que nos apresenta o quadro, e depois fomos experimentar fazer o exercício, quem tiver muito distante ali, nos Catiungo, ali em Curoca, fica difícil aqui. Bem, eu tem que ter um explicador, tem que ter um informático, ele tem que viajar até a sede da província. Quer dizer, é complicado o processo. Para nós cá está tudo bem. Os operadores de justiça teriam assim tanta dificuldade, Antônio Francisco, em perceber a votação? Porque não estamos a falar de quaisquer pessoas, não é? Mas está a falar de qualquer lugar. Não, disse que... A pessoa em qualquer lugar. Não, estou a referir-me sobretudo ainda à pessoa, não ao local em que se encontra e as dificuldades que possa aí encontrar. Okay. Estou a falar da pessoa. Quando diz que a pessoa teria de ter uma espécie de uma formação para poder ter acesso ao processo de voto, não estamos a falar de quaisquer pessoas. Estamos a encontrar dificuldades entre os nossos colegas para acessarem o portal. Entre os nossos colegas, como é que se faz? Doutor, aqui como é que vai? O que é que eu coloco aqui? Quer dizer, imagine quem está fora de Luanda. É complicado, está muito complicado. Se nós formos ver, já eram 300 e tal. Esse caderno não vai crescer para mais 200 pessoas.
e vamos ver o universo. Se fosse numa reunião onde exige-se quórum, não estamos em condições de partir para as eleições. Nós temos que ser coerentes. E por que excluir? Há tendência? Há alguma situação? Qual é o medo? Mas o que haverá mesmo aí é a intenção de se excluir, ou haverá, por exemplo, estou aqui a levantar hipóteses, são simplesmente hipóteses, ou haverá dificuldade, como diz, de as pessoas se inscreverem, elas próprias? Ainda que esse processo vincasse, eu acho que a lei não descura a possibilidade de o associado votar presencialmente. Tem de haver urna. Eleição é com urna. Amor de Fátima, taxativamente tem conhecimento disso, não haverá votação presencial. Bem, por aquilo que é o seu conhecimento. Eu não tenho conhecimento da forma ainda de votação. Volto a dizer, a Comissão Eleitoral avisou o meu mandatário. Agora o colega está a dizer que já participou da simulação de voto. Vejo que está muito mais adiantado em relação à minha pessoa. Não tenho noção do modo do voto. Sei que o modo da atualização tem sido eletrônico, mas não tenho noção do modo do voto. E eu não posso colocar qualquer suspeições ao trabalho da Comissão Eleitoral sem, de facto, constatar isso. E volto e reitero mais uma vez. Em nenhum momento, por exemplo, vou colocar a questão de favoritismos, porque isso, nesta altura em que nós queremos, de facto, se queremos trabalhar dentro de um processo congregador, o que nós podemos é apoiar a falar com aqueles que estão na Comissão Eleitoral e apontar, de facto, aquilo que são as nossas preocupações. É isso que eu ia colocar. Mas a estamos questão só já levantou essa questão à Comissão Eleitoral? Bem, eu tive acesso a essa simulação por força do meu mandatário ter estado impossibilitado de lá estar. E então fui a reboque e tive o privilégio de assistir a uma simulação. E eu, lá, em sede, traduzi as mesmas palavras que eu estou a falar aqui. Falei com a entidade, pronto, responderam o que tinham que responder. Sei que não era o lugar, nem o momento para aquela abordagem, e vamos aguardar o momento certo. Estamos à espera de um encontro alargado ou restrito em que nós vamos manifestar essa nossa intenção. Eu volto a protestar as frases do meu colega aqui, em que ele olha, por exemplo, para uma linha de pessoas de várias instituições que fizeram atualização e ele coloca a lista A numa situação de favoritismos. Eu, por acaso, não tenho noção disso. Eu vejo que a única coisa que eu tenho noção é que os associados não chegam a 5 mil do país todo. É algo que eu tenho noção há muitos anos. Fui acompanhando, eu fui ponto focal da Caixa da Província da Justiça durante 10 anos no Tribunal Supremo. A Caixa, qualquer coisa que se precisasse a nível dos associados, o contato com o associado, eu tinha conhecimento porque era ponto focal, comigo tratavam, comigo conversavam, e no Tribunal Supremo, sobretudo, também apoiei os colegas justamente a fazer a inscrição, mobilizei o pessoal a fazer a inscrição por causa justamente dos benefícios que a Caixa trazia nos seus estatutos, enfim, e que eu também sempre beneficiei, porque fui sempre muito constante também com as minhas cotas, enfim. Na verdade, o que eu penso é, qualquer situação que tenha a ver com a Comissão Eleitoral, nós temos os mandatários, não é? Para levarem de nós as nossas mensagens para lá. E essa questão, no momento, não sabia que houve uma simulação, mas não fui chamada para simulação, mas se já houve simulação e está, de facto, a reclamar algo, eu concordo plenamente. Se tiver algo que esteja a falhar e que vai prejudicar um associado sequer,
que seja, de facto, revisto, para que possamos estar todos congregados, porque eleições, para mim, na Caixa é festa. A Caixa é mesmo nossa, é nossa casa. Eleições é festa, então todos os convidados deviam estar na festa. Mas em nenhum momento vou colocar qualquer peso, qualquer questão de coisas que eu não conheço, que eu não vi de facto contrárias ainda a nível da Comissão Eleitoral, porque não tenho noção de facto como é que se está a ditar as regras do processo eleitoral. Penso que eles vão chamar e nós vamos nos aperceber. Que garantias é que os associados podem ter de que, se António Francisco for eleito, seus problemas vão ser resolvidos? Bem, nós somos pessoas especiais, pessoas de bem. E nós queremos deixar esse conforto às pessoas de que a nossa missão e visão é a revitalização e a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Justiça, para que resulte desta missão a satisfação garantida dos seus associados e seus dependentes, de forma plena. Quando eu digo de forma plena, é dizer que o cidadão associado, ao solicitar um serviço na entidade, entende-se CPJ, ele terá a garantia de que a sua situação será resolvida. Às vezes temos a questão de o cidadão quer uma carta de conforto para uma situação dele. Crédito de habitação, crédito de saúde, ou crédito automóvel, ou coisa parecida. Nós damos a carta de conforto, a entidade dá a carta. A entidade resolve a seu nível, a 100% a questão, mas o cidadão ou o associado chega na entidade creditícia, vamos um banco, e o banco não lhe satisfaz. Essa tristeza do associado também vem atingir a entidade. Olha, fui para lá, a vossa carta não deu. Conforme estamos com os cartões de saúde, em que vas ao hospital e não tens esse retorno do serviço. Então tu olhas para o cartão e amaldiçoas o cartão. Amaldiçoando o cartão, estás a amaldiçoar a entidade que lhes concedeu o cartão. A nossa plenitude aqui, a satisfação plena, visa nos convênios que tivermos com as instituições, temos que encontrar a cláusula que nos obriga eu a satisfazer e ele também a realizar, independentemente do que for. Ok. Vou colocar também a questão à Amor de Fátima. Por que é que acha que é a candidata certa para o CPJ? A nossa candidatura é necessariamente uma candidatura de resgate dos valores, da missão e dos objetivos da Caixa, aquele do sonho primário dos seus fundadores. E quando falamos em missão, é de facto ser uma instituição inovadora, não é? Com uma marca de excelência, por causa daquilo que já dissemos aqui. O oficial de justiça, o operador da justiça é necessariamente e deve sentir-se um funcionário de excelência. Sendo de excelência, precisa de facto de que questões sociais, problemas sociais estejam resolvidos para que o país possa contar com ele de forma excelente. E por que Amor de Fátima é a pessoa certa para resolver isso? Porque eu conheço a Caixa, opero na justiça, conheço os problemas profundos da justiça, trabalho justamente com a linha social há mais de 20 anos, tenho um processo, uma visão clara
dos problemas da Caixa enquanto ponto focal da Caixa. Tenho certeza das necessidades dos associados, porque neste momento, por exemplo, eu também tenho uma cirurgia por fazer que está à espera mais de 1 ano. E me estão a cobrar, por exemplo, 5 milhões de kwanza e eu não tenho este dinheiro, como sei que ninguém ganha este valor. Mas a Caixa... Não se está a candidatar por causa disso? Pois. Não estou, mas estou a candidatar-me por centenas de colegas que estão em condições destas, em reforma e a necessitarem de ajuda, doentes e a precisarem de facto de um apoio, pessoas que precisam de terminar os estudos e não conseguem, pessoas que querem um crédito bancário, querem ter o seu carro, querem ter a sua casa, querem ter condições sociais e precisam de facto de alguém que seja pivô, que seja comandante deste navio. António Francisco, apesar das suspeições que levanta, vai candidatar-se mesmo assim. Não será estas suspeições que está a levantar, não será para justificar uma possível derrota que já prevê? Nunca. Nós, quando nos predispusemos a estar aqui, foi com a convicção de que estaríamos aqui até o fim. Não é em vão que esta será a minha segunda participação em pleitos eleitorais para a Caixa. Isso é para mostrar o meu interesse na resolução da Caixa e na solução dos seus associados. Na primeira eleição que foi tornada nula, eu participei nesta qualidade e agora estou aqui neste processo de corpo e alma. Estou aqui e tenho a convicção de que se deixarmos as coisas acontecerem, vença o melhor. Se nós vencermos, essa população associativa tem esta garantia de que as coisas melhorarão da noite para o dia. Porque nós vamos querer... São 4 anos de mandato. 4 anos contando nos dedos é fácil. Vamos traduzir em meses. São 48 meses. Então, cada mês para nós será 1 ano. Porque a nossa condição ou o nosso inclinato na casa tem de fazer sentir na vida do associado os efeitos desejados. Então vamos chamar os anos em meses, e se quisermos as semanas em meses e os anos por aí. Cada mês é 1 ano para nós, porque a Caixa já está parada há muito tempo e nós precisamos tocar o barco. Graças a Deus tenho uma equipe que me garante essa tranquilidade e essa visão. E nós estamos aqui prontos para o que der e vier, mas convictos de que há 2 resultados, que vença o melhor. No seu caso, Amor de Fátima, está preparada para quaisquer que forem os resultados? Completamente. Nós estamos convictos de que há necessidade de se sair do quadro em que se está, a nível da Caixa, devolver a dignidade ao oficial de justiça, ao operador de justiça, aos magistrados, ao pessoal que está na reforma, jubilados, e também ao que está no ativo. Mais importante que tudo isso, dentro dessa dificuldade que o colega aqui manifestou, de pessoas que se sentem quase que traídas, descontadas, e o serviço não foi prestado. Todos nós, quando vemos alguma situação, às vezes queremos dizer assim, mas eu como consumidor, se não consumi o serviço e paguei por ele, de certeza que me sinto quase que traído. Então, todas essas questões são precisas de trazer à tona. Para quê? É preciso dizer ao associado que a candidatura A quer devolver a Caixa aos seus associados. A Caixa é minha, a Caixa é do associado, a Caixa é nossa. É preciso devolver. Quem deve mandar na Caixa é o associado. O associado tem uma assembleia para manifestar
os seus problemas, para mostrar os seus contentamentos e também as suas desilusões. Vai fazer Tem um uma conselho leitura? fiscal que deve fiscalizar a transparência da vida da Caixa, porque estará ligado justamente com aquilo que é o mais importante, que são as contas da Caixa. E é preciso capitalizar, sobretudo, todo o produto que vai para a Caixa. Não é? Falou das contas da Caixa e Exatamente. eu gostava muito que fosse sintética, Pois, porque já estamos no a final. necessidade... Pretende fazer uma espécie, vou falar mesmo aqui, espécie de auditoria daquilo que foi... Imediatamente. Mal daquilo entrarmos, é necessário que haja uma separação daquilo que é o passado e o presente. E aquilo que é o passado, se houver necessidade de termos que ver, ao entrar... Já está a pensar em responsabilizar quem... Nós somos justiça. Sim. E necessariamente terá de ser o associado. O associado, ao momento em que se faz a auditoria, é preciso apresentar isso em assembleia. E é preciso que o associado diga qual é o caminho que quer para aquilo. Os donos da Caixa são os associados, em função de que se encontrar. Eu quero acreditar que tudo correu bem e que foi simplesmente uma situação dos homens, né? Uma questão de gestão humana que não correu bem. Que não haja outras questões, porque só lá dentro, só quem está no convento é que sabe o que é lá dentro, não é? Então, estando lá dentro, vamos poder ver de facto o que é que se passou. Quem decide o que é que vai acontecer é o dono da Caixa, é o associado. A mesma questão vai para si também. Bem, revitalizar a pergunta, eu perguntava se, caso seja eleito, vai fazer, obviamente, uma avaliação das contas da CPJ durante esses anos todos, aliás, desse estado moribundo em que se encontra, apesar das contribuições que têm sido feitas, vai fazer uma espécie de uma auditoria, ou o que for, seja lá qual for o termo a ser usado aqui. Infelizmente, esse é o procedimento. E por que infelizmente? Digo infelizmente porque esses procedimentos atrasam progresso e temos que ir buscar culpados. E isso, já conhecemos o sistema da nossa justiça. Uma decisão judicial pode levar 2, 3 anos. E é melhor desistir do que ter de passar por este processo. Eu digo sempre, quando a decisão está fora do prazo, a justiça não foi feita. Então, por isso é que eu digo infelizmente. O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma auditoria e depois vamos pegar aquilo, os resultados, e entregamos às entidades competentes para que nós não atrasemos mais um minuto a ver situações que outras entidades, é da responsabilidade de outras entidades. E nós vamos lá pontualmente, sempre que formos chamados, prestar a nossa declaração, mas o barco tem que andar. Não vamos mais ficar a olhar para quem é culpado, quem não é culpado. Outras instituições se encarreguem disto, porque nós queremos que esta garantia da proteção complementar se realize dentro dos 4 anos que nos propomos, e para que possamos deixar, se for o caso, uma casa sustentada. E nestes termos entendemos, se tiver que ser, terá de ser. Okay. Vou dar-lhe 1 minuto enquanto candidato da lista B para poder tecer as suas últimas considerações. Bem, as minhas últimas considerações aqui vão para o eleitorado. Nós estamos a trabalhar com a entidade eleitoral para que possam congregar o maior número de eleitores ou de associados da Caixa no pleito eleitoral, para que possam eleger a lista que melhor lhes convém. Queremos também aqui assegurar de que estamos aqui para garantir a continuidade da Caixa, porque se nós não pudermos fazê-lo agora, é capaz de que esse nosso projeto associado
venha a conhecer o seu fim, porque a Caixa também pode ser extinta em determinado momento. E acho que estamos no momento e na hora certa, e quero que todos os associados se concentrem nestas eleições, votem no candidato e no programa certo, e que vamos todos fazer acontecer a Caixa de Previdência. Pois bem, muito obrigado. terminou-se o minuto. Votem na lista B. Pois bem, fiquem então aqui, ficou o seu minuto. Vamos também conceder o minuto a Amor de Fátima. Queridos colegas da família da Justiça, este recado sai do fundo do coração. Precisamos de nos unir, precisamos de acreditar mais uma vez em nós, na nossa própria capacidade. Cada centavo para revitalizar, para erguer a Caixa, para refundar a Caixa é nosso, e é preciso um comprometimento. É preciso que nós voltemos a olhar para os valores que nos caracterizam: transparência, respeito, ética, solidariedade, rigor, inovação, sobretudo comprometimento e sustentabilidade. Olhar para nós envolto deste manto completo para que realmente as coisas venham a funcionar. Nós somos um grupo especial no país, somos o grupo da justiça, e então vamos pedir que todos possam fazer a atualização dos dados. Há também links para fazer inscrições para todos aqueles colegas que não encontram o seu nome na base de dados, para se inscreverem, que não pensaram que estavam inscritos e não estão inscritos, que se inscrevam, e que no dia 21 de junho, na hora em que for marcada e no modo em que for publicitado, que seja a forma de eleição, possamos todos votar. Vote Amor de Fátima. Pois bem, fica então aqui a nota dos dois candidatos. Antônio Francisco, candidato pela lista B, Amor de Fátima também, candidata pela lista A, candidatos à presidência da Caixa de Previdência da Justiça. Foram aqui os nossos convidados, a quem desde já mais uma vez agradecemos pela disponibilidade e esperamos que possam ter sucesso nessa... Dar parabéns pelo debate. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, não conhecia. De igual forma. Pois bem. E obrigada mais uma vez à Rádio Essencial. Nós é que agradecemos, assim ouvindo a Rádio Essencial, também agradecemos assim por ter estado aí desse lado, acompanhar o debate essencial. Tivemos como mote as eleições que vão acontecer no dia 21 deste mês, daqui a exatamente 10 dias, as eleições à presidência da Caixa Social, da Caixa de Previdência da Justiça, e para tal nós tivemos então aqui os dois candidatos, foram eles Amor de Fátima, candidata pela lista A, e Antônio Francisco, candidato pela lista B. Ficam os cumprimentos de Rosangola, Mercedes de Andrade e Nilton Ventura. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Debate essencial. Debate essencial com Edno Pimentel.